Fala galera, beleza? Bruno por aqui, estamos de volta. Continuando nosso estudo acerca dos crimes contra a honra. Vamos ver agora o tópico de injúria. Observem, lembrem-se de que eu falei: calúnia e difamação protegem a honra objetiva. Injúria protege a honra subjetiva, a autoestima da pessoa, o decoro, a dignidade. Por esse motivo, você já vai anotar no esquema que pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria. Aqui em sujeito passivo, sujeito passivo só pode ser pessoa física ou pessoa natural, né? Como a gente fala. Tá? Pessoa jurídica não, porque pessoa jurídica não tem autoestima, não vai ficar triste, não vai ficar para baixo. Não é isso? Então aqui, pessoal, a ideia da injúria é o seguinte: o artigo 140 do Código Penal fala que configura crime de injúria a conduta de injuriar alguém. Mas como seria isso de injuriar? Deixa eu anotar aqui, ó. Injuriar alguém. Esse injuriar alguém é ofendendo a dignidade e o decoro daquela pessoa. O ser daquela pessoa, a visão que ela tem sobre mim. Seu burro, seu vagabundo, seu salafraio, seu corno, seu ladrão, seu estuprador. Oxe, Bruno ladrão e estuprador? Voltem à aula de calúnia. Eu falei que chamar de ladrão e estuprador não é calúnia, porque para ser calúnia tem que ser um fato. Eu tenho que dizer um fato. Ó, fulano roubou. Calúnia. Se eu chamo de ladrão, é um mero adjetivo. Mero adjetivo é injúria, tá? Voltem pra cá. Então, na injúria, você ofende a honra subjetiva dessa pessoa. Como você ofende a honra subjetiva dessa pessoa, a autoestima dela, nós dizemos que a injúria se consuma não é quando terceiros tomam conhecimento, mas quando a vítima toma conhecimento. Quando a vítima toma conhecimento. Se eu falo, porra, você é burro, se consuma quando você sabe. Não é quando fulano sabe o que eu falei. Então já note, lá em consumação, bote o seguinte: a injúria se consuma quando a própria vítima toma o conhecimento da ofensa. É aqui que a injúria se consuma. O sujeito ativo é qualquer pessoa, pessoal, porque é um crime comum. E a voluntariedade é o dolo. Aqui é preciso o dolo específico de injuriar, o famoso animus injuriandi. Foi por esse motivo que o STJ falou o seguinte: teve uma determinada situação que chegou até o STJ. Imagine que eu e você estamos fofocando e eu tô falando mal do nosso patrão. Eu não sei que ele tá ouvindo. Eu não sei que ele tá ouvindo. Só que ele tá ouvindo essa conversa por uma extensão e eu tô falando mal dele. Ele me processa criminalmente. Tem crime de injúria? Não. Porque eu não sabia que ele estava ouvindo. Se eu não sabia que ele estava ouvindo, eu não tinha a intenção de injuriar, de ofender a autoestima dele. Logo, o crime de injúria requer para sua configuração o dolo específico de injuriar, de ofender a dignidade e o decoro daquela pessoa. Tá certo? De boa. Então vamos recapitular. Calúnia é um fato definido como crime. Exemplo: fulano estuprou ciclano ontem à noite. Difamação também é um fato, mas não é criminoso. É um fato que prejudica a reputação. Fulana trai o marido todos os dias, com personal. Tá? Na difamação pouco importa se o fato é mentiroso ou não. Pode ser até verídico. Realmente fulana pode trair, mas eu não tenho direito de falar. Então se eu espalho que fulana tá traindo com personal, difamação do mesmo jeito. Tá certo? Na calúnia sim, tem que ser mentiroso. Já na injúria, lembrando, na injúria nós temos um mero adjetivo negativo. Não é mais um fato. É uma ofensa àquela pessoa. A autoestima, seu burro, seu salafraio, seu escroto. De boa, pessoal. Tranquilo. Vamos lá. Lá na injúria, eu tenho duas qualificadoras. Uma dessas qualificadoras dá o nome do que se chama de injúria real. Essa injúria real, pessoal, acontece quando a gente utiliza na ofensa, violência ou vias de fato. Por exemplo, dar uma bofetada na cara de alguém, xingar. Pá, seu corno, pá, sua puta, pá, seu descarado. É isso. Injúria real, a pena é qualificada, é maior. Tá bom? Cuspir na cara de alguém é injúria também. Jogar fezes é injúria. Tudo isso é injúria, pessoal. A segunda qualificadora, antigamente, até 2023, abrangia o que se chamava de injúria racial. A injúria racial, que era uma injúria qualificada, acontecia quando, o agente usava para ofender
elementos de raça, desculpa pessoal, de raça, de religião, de procedência nacional, de etnia. Só que em 2023 teve uma reforma em que retirou essa injúria racial da injúria e transformou em racismo. Então, se você injuriar alguém usando de elemento de raça, de cor, de etnia ou de procedência nacional, racismo. Teve um vacilo do legislativo. A lei de racismo, no geral, abrange também a figura religiosa. Mas especificamente a injúria racial não abrange figura religiosa. O legislador vacilou. Tirou do Código Penal a injúria em razão de raça, de cor, de etnia e de procedência nacional. Mas se esqueceu da injúria religiosa, de modo que se você ofende alguém, se você injuriar alguém usando elementos de religião, não é racismo. É injúria qualificada do Código Penal. E isso é interessante porque se não é racismo, logo é um crime prescritível, é um crime afiançável e é um crime suscetível de graça e anistia. Obviamente, racismo já é suscetível de graça e anistia. Mas voltando, a injúria religiosa não está no rol de racismo. Injúria religiosa está no Código Penal. Então vem pra cá. A segunda qualificadora é se o agente usa para ofender elementos relacionados à religião. Ah, seu macumbeiro. Ah, seu crente de merda. A religião. Ou então, se ele usa elementos relacionados à idade, à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então é religião, idoso e PCD. PCD é pessoa com deficiência. Aqui nós temos a qualificadora. Certo? De boa. O Código Penal, pessoal, traz duas hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. É o famoso perdão judicial. O agente não vai ter pena. Quais são essas hipóteses? Uma, quando a vítima da injúria tiver provocado aquela injúria, ela provocou a injúria, deixou a pessoa revoltada. Por exemplo, seu namorado tá enchendo seu saco, só brigando, você vai falar com ele, seu corno. Não tem injúria, perdão judicial, tá? Porque ele provocou. E a segunda é quando aquela injúria que você praticou é uma retorção imediata. Ou seja, alguém te injuriou e você revidou. Eu tô brigando com você, eu falo sua descarada, você revida, seu corno. Eu pratico injúria. Você que revidou, isenta de pena. Certo? De boa. Por fim, pessoal, nós temos as possibilidades de exclusão do crime. São as mesmas da difamação. Lá na difamação, eu vou só copiar aqui, ó. Eu mostrei as possibilidades de exclusão do crime. Quais são? A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, tá? Como seria isso, Bruno? Aqui, pessoal, tá batendo boca ali na audiência. Isso rola muito em casos de família, né? Um xinga o outro, um xinga a outra, não tem injúria. A segunda hipótese, a opinião desfavorável de uma crítica literária, artística, científica, a não ser que tenha intenção mesmo de injuriar. E a terceira é o conceito desfavorável, tá? Eu sugiro que você volte para a aula de difamação para entender melhor isso aqui, beleza? Quero chamar a sua atenção para uma coisa. Percebam que injúria não tem exceção da verdade. Não cabe exceção da verdade na injúria, anote isso. Nem retratação. Não cabe exceção da verdade, nem retratação na injúria. Esses dois institutos somente para calúnia e difamação. Beleza? Vamos continuar nossa aula. Para encerrar. Pessoal, tem um tema aqui bem interessante na parte de crimes contra a honra. É a ação penal. A ação penal dos crimes contra a honra é variável. Em regra, bota aqui, ó. A regra é que a ação penal seja privada. A regra nos crimes contra a honra é a ação penal privada. Tá? De boa. Temos exceções? Temos. Quais são, Bruno? Pessoal, a primeira delas se refere à injúria real. No caso de injúria real, que é aquela praticada com violência, a ação penal, bota aqui, ó, injúria real. A ação penal
é pública incondicionada. Tá? Pública incondicionada. De boa, pessoal? E tem outra exceção, que é quando a vítima do crime contra a honra for servidor público. Bota aqui, ó, servidor público. O crime contra a honra de servidor público, obviamente, por fato relacionado à sua função, tá? Só nessa hipótese, tem dupla possibilidade. Ou ele vai ser de ação penal privada, se o servidor quiser. Se ele não quiser, ele pode provocar o Ministério Público. Aí se torna uma ação penal pública condicionada à representação. Bruno, como seria isso? Você é policial militar. Policial militar não é servidor público, mas é agente público no geral. Eu pratico uma difamação contra você, relacionada à sua função. Você tem duas opções. Ou você me processa, paga advogado para me processar, aí a ação é privada. Ou você aciona o Ministério Público, aí é a ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Por fim, pessoal, para encerrar o tema, nós temos aqui as causas de aumento de pena. Vamos lá. O Código Penal traz algumas causas de aumento de pena relacionadas aos crimes contra a honra. Existem algumas causas de aumento de pena, tá? O Código Penal fala bem assim, ó, que vai ter a pena aumentada nas seguintes hipóteses: se o crime for praticado contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, tá certo? Lá no artigo 141, viu? Pode acompanhar. Se o crime for contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Se o crime for na presença de várias pessoas, acompanha aí no artigo 141, pessoal. Ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da injúria ou da difamação. Se o crime for contra criança, adolescente ou pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Nessa parte aí de causa de aumento de pena, se a vítima for pessoa com deficiência ou maior de 60 anos, não vale para injúria. Porque se a vítima for idosa ou com deficiência, a injúria é qualificada, tá? Se usar desses elementos aí, da condição de idosa ou pessoa com deficiência, certo? Vamos voltar. Há ainda a causa de aumento de pena se o crime contra a honra for praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Bota aqui, ó, recompensa. No caso de recompensa, pessoal, a pena é em dobro, tá? No primeiro grupo que eu falei aqui, a pena é aumentada de 1/3. Aqui é em dobro. Por fim, se o crime é praticado por rede social da rede mundial de computadores, bota aqui, ó, rede social. A pena é triplicada. De boa. Sugiro que vocês leiam lá a partir do 138, que é a parte dos crimes contra a honra, certo? Vou encerrar essa aula aqui, pessoal. Bons estudos, a farda será nossa. Valeu!